Dá um toque do grafo. Tá esquecendo, né? Eu já ia me esquecendo. Bom, pessoal, vamos começando aqui. Bom, para quem não conhece ainda o Grupo Mulheres do Brasil, né, é um grupo que tem aí o objetivo de empoderar, né, reforçar o papel das mulheres na sociedade. É um grupo suprapartidário, né, que nós não, assim, não estamos atrelados a nenhum partido político, não é uma posição política. A ideia é empoderar a mulher dentro da sociedade. Não somos contra os homens, mas a favor das mulheres. Não usamos nome nem registro do grupo para favorecer pessoalmente, profissionalmente. Aqui a gente está sempre falando na pessoa física e não reinventamos a roda, né? A gente engaja em projetos sociais que estejam favorecendo, empoderando, enfim, apoiando as necessidades da mulher na sociedade, que já existem e que a gente possa estar contribuindo, né, e reforçando. O site, né, do Grupo Mulheres do Brasil, para quem quiser fazer parte do grupo, está aqui, né? E no, digamos, dentro do grupo Mulheres no Brasil, existem alguns comitês para algumas causas. Nós aqui somos, né, do Comitê Mundo Digital. O objetivo é exatamente desmistificar a tecnologia, né, e apoiar a transformação digital com um olhar mais humano, mais feminino. A gente percebe que na área de tecnologia existem poucas mulheres, então a tentar desmistificar e tirar aquela ideia de que tecnologia não é para mulher, a área de exatas não é para mulher. Isso, na verdade, assim, existe um preconceito que é bem mais fundo, é cultural, parece que a mulher já, lá da infância, já vem com isso dentro dela. Então, assim, a ideia aqui do nosso grupo, do nosso comitê, é tentar, aos poucos, tirar essa, digamos, essa raiz aí de, digamos assim, mistificação de que tecnologia não é lugar de mulher. Aqui um pouquinho do que a gente tem feito, né? Aí na época de pandemia, antes nós tínhamos eventos presenciais na sede do Grupo Mulheres do Brasil, que fica na Vila Mariana, e como não podendo ter mais esse contato pessoal tão próximo, né? Nós começamos a fazer algumas lives exatamente falando sobre os temas aí que têm afetado, né, o dia a dia da mulher, enfim, da nossa sociedade, né, que a pandemia fez aí uma transformação digital da noite para o dia. Então, nós sempre buscamos trazer mulheres falando sobre esses assuntos, homens participando também, porque, como a gente disse, a gente não é contra os homens, a ideia é exatamente ter essa integração. E hoje nós estamos aqui para falar de cidades inteligentes e sustentabilidade. Uma coisa praticamente depende da outra, né? As duas convivem juntas. Porque se você diz que uma cidade inteligente é porque ela é projetada pelo bem, para o bem melhor, né, da comunidade, das pessoas, da sociedade. E não tem como você não ser, né, você ser bom para a sociedade, para as pessoas e simplesmente desprezar a natureza. Então, assim, não, uma coisa não combina sem a outra. Então, aqui a ideia é exatamente a gente estar falando como que a tecnologia, né, como essa transformação, a conectividade, a estruturação dessas novas cidades pode permitir e facilitar, né, a expansão, digamos assim, o cuidado com a natureza. Nós temos aqui a Karen, que ela participou, inclusive, já de alguns eventos, né, do evento WIDES, que é o Women in Data Science, que a gente promoveu lá no comecinho do ano. Ela é diretora-presidente da Arcades. A Linda Murasawa, que também participou do WISE no começo do ano aqui com a gente, e é fundadora da Fractal. Ela é especialista nessa área de sustentabilidade. E eu, Janete, que sou especialista na área de ciência de dados, e estou aqui intermediando, né, como a, a locutora aqui do Grupo Mulheres do Brasil. Mas vamos lá, menina. Agora era só uma introdução aqui, vamos começar o nosso bate-papo. Bom,
primeiro, né, eu vou introduzir aqui a Karen, que ela falar para a gente um pouco sobre o que são as cidades inteligentes aqui no contexto do Brasil. Ela já vem atuando pela CADES em vários projetos aqui localmente, e assim, às vezes quando a gente fala em cidades inteligentes, normalmente já remete ao Japão, a Dubai, a coisas assim, mas aqui no Brasil já tem muita coisa acontecendo, não é, Karen? Sim. Bom, boa noite. Agradeço aí o convite do Grupo Mulheres do Brasil para a gente poder fazer esse bate-papo aqui de novo com vocês, né? E, sim, que momento diferente que a gente vive, né? A Janete comentou que a gente teve a oportunidade aí de estar no WIDES, né? E naquele momento a gente falando sobre, obviamente, tecnologia e tudo que as cidades têm buscado desenvolver para se adaptar a essa transformação digital que o mundo atravessa e que as cidades têm que estar adaptadas a isso, né? E que hoje, obviamente, a gente vive um contexto em que tudo isso mudou um pouco o foco, né? Especialmente pelo fato aí da pandemia, e as tecnologias continuam se aplicando, mas de uma outra forma, né? Mas acho que esse assunto a gente pode ir falando ao longo aí do nosso bate-papo, indo para a questão aí colocada para a Janete, né? Sim, né? A gente tem acompanhado e participado, né? A minha experiência profissional, eu sou arquiteta e urbanista de formação, e trabalho nessa área ambiental já há mais de 15 anos, né? E dentro da Arcades, né, que é a empresa em que eu tenho atuado atualmente, que tem um grupo que eu lidero e que a gente traz essa questão do planejamento urbano com o meio ambiente, né, que eu acho que é algo que no fundo no mercado a gente vê arquitetos e urbanistas e a gente vê às vezes o pessoal cuidando da área ambiental, e ter essa visão integrada é super importante, né? Como a Janete disse, de fato, as cidades inteligentes, elas têm uma dimensão que é ampla, né? E elas têm que ser sustentáveis. E o sustentável, né, é sempre importante a gente lembrar que acaba sendo um termo que às vezes as pessoas usam muito vinculado ao meio ambiente, né? Mas a gente tem um tripé aí, ou agora até um quadripé formando, né, a questão da sustentabilidade, né? Mas que tem as outras dimensões, que a social, a financeira, né? E hoje a gente entra muito com a questão da ética, da governança associada a todos esses processos, que é super relevante, né? Então, quando a gente fala de uma cidade inteligente, né? A gente pensa em uma cidade que ela seja uma cidade justa, né? Socialmente inclusiva, que ela seja acessível para as diferentes pessoas, né? Que a gente tenha acesso a todos os serviços e opções que essa cidade oferece, né? Que ela cuide, obviamente, das questões ambientais e que tenha uma interação e uma integração, uma inserção adequada, né, do ponto de vista ambiental e da saúde das pessoas. Então, ela é uma visão ampla e tudo isso, obviamente, né, cada vez mais associada à questão das tecnologias, enfim, e da inovação, né? Então, é muito interessante isso para a gente que estuda, né? Obviamente, a gente tem as referências de fora, como você mencionou, né? Então, se a gente olhar para a Europa, para os Estados Unidos, esses exemplos são muito mais claros, né? Mas aqui no Brasil a gente já tem uma série de iniciativas acontecendo, né, que estão relacionadas muito à questão da forma como a gente faz a gestão dos dados em especial, né? Como é que a gente utiliza, né, dentro da evolução da tecnologia, né? A gente está num momento em que a gente quer utilizar esses dados estruturados e tudo mais para a gente fazer a predição, né? Que é uma palavra que hoje a gente usa muito, mas que no fundo como é que a gente aprende para a gente prever como é que no futuro a gente vai lidar com essas situações, ou se eu mudar uma variável aqui e outra ali, como é que esse ambiente reage, né? Então, a gente tem uma série de experiências, obviamente, né, nesse sentido, né? Aqui em São Paulo, inclusive, tem um laboratório, né? Tem uma área específica dentro da prefeitura cuidando disso e que também tem acelerado e participado aí de uma série de questões junto a novas empresas, né, as startups, enfim. Então, a gente consegue ver essas iniciativas, obviamente, ainda num contexto que é muito menor, né, do que a gente vê fora, e se a gente considerar o Brasil do tamanho que ele é e com a diversidade de condições que a gente tem em todas as cidades, né, a gente tem cidades que estão num nível muito mais avançado e outras cidades em que as questões ainda estão muito aquém, né, da gente discutir as questões de tecnologia e de inteligência.
mas cada vez mais a gente vê as iniciativas da integração dos sistemas, das informações, né, para que a gente possa melhorar a gestão das cidades aqui no Brasil, né? Então, acho que a gente ainda tem um caminho, a gente tem um percurso longo aí pela frente, e, obviamente, com esse contexto de pandemia, surgiram outras questões que são muito mais básicas e relevantes, né? E que a gente começa a ver o quanto a gente tem a evoluir, que é a questão da educação, da saúde, dos problemas de mobilidade urbana que a gente tem, né? E que surgiram com muita força e trouxeram novamente à tona, né? Se é que a gente em algum momento esquece essa situação do nosso país, né? Mas que trouxeram com muita força isso à tona nesse momento. Assim, um dos problemas, né, que a gente mais sente, né, no Brasil para poder fazer essa evolução é exatamente a conectividade, né? É você levar a conexão nos diferentes lugares e aí, tanto, não só para a educação, digamos, na área da saúde, então agora ficou escancarado, né, a nossa necessidade de ter esse tipo de conexão, de opção para fazer a telemedicina, para coletar dados, né? Assim, a gente vê o tempo todo falando os dados são inconsistentes. Tá certo, existe um pouco lá de má vontade política, enfim, tem. Só que não é só isso. Mesmo que tivesse 100% de boa vontade política, nós não temos como coletar. Vários, né, unidades básicas de saúde, eles ainda usam papel. Então, quanto tempo leva pegar no papel e passar para um computador e passar para um sistema? A defasagem acaba acontecendo, digamos, mesmo para quem tem boa vontade. Do lado, digamos, de sustentabilidade, até como a Karen colocou, Linda, aí eu gostaria de ver a sua opinião, como que a gente consegue caminhar, né? Equilibrar essas duas bandejas num país tão difícil, digamos assim, tão exótico como o nosso. Não, é um bom ponto, né? Bem, boa noite a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou a Linda, eu trabalho com sustentabilidade há mais de 20 anos, né? Desde a época do Banco ABN Real, depois Santander. Hoje eu tenho a empresa com meu sócio, a Fractal, onde nós assessoramos projetos de sustentabilidade. E a questão das cidades inteligentes, ela sempre vem para a gente de várias formas, né? Porque hoje, quando a gente avalia a pandemia, a gente coloca até um marco, né? A gente fala assim, que a gente tem cidades inteligentes AC e DC, antes do coronavírus e depois do coronavírus, né? Então, na hora que... E nós estamos agora no DC, mas que não é o depois, é o durante coronavírus, né? Então, nós estamos no momento de transição em que o conceito que a gente tinha das cidades inteligentes, ela tinha uma preocupação enorme com mobilidade, energia, a questão de ter prédios inteligentes, ter uma coleta de informações, tudo mais. O que aconteceu durante a pandemia? Que é interessante a gente trazer essa reflexão e trazer também a questão da sustentabilidade à tona. Durante a pandemia, a gente começou a notar que havia, de fato, uma desigualdade social, né? Principalmente aqui, a maioria é de São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, você convivia com a cidade extremamente sofisticada, moderna, tecnológica, e, ao mesmo tempo, com desigualdades sociais que, apesar delas existirem, talvez elas não fossem tão percebidas. Enquanto que, no momento em que aconteceu a pandemia, você começa a entender uma série de desigualdades sociais que estão acontecendo no dia a dia nosso. E aí, o que tem a ver com as cidades inteligentes? Vamos olhar quais são esses movimentos de transição que estão acontecendo na sociedade. Se a gente pensar nos novos modelos que estão acontecendo, aí quando eu chamo de novos modelos, são novos comportamentos, novos modelos de negócio. A escola passou a ser, né, uma escola dentro de casa. Nós começamos a ter o escritório dentro de casa, home office, homeschool. Só que com isso, a gente viu que uma parte das pessoas das cidades tinham acesso ao home office ou ao homeschool,
né? A Janete colocou essa falta de acessibilidade. A maior parte das crianças de escolas públicas, elas não tinham condições de ter esse acesso. Até porque se na casa delas não tem nem água, o que dirá ter um computador ou ter um smartphone, né? Porque não basta ser só um celular para você poder ter um acesso a um homeschool. E isso também traz uma questão de repensar que esse novo normal que nós estamos vivendo trouxe também novos modelos em que afetam diretamente a forma como vivemos na cidade. Que modelos são esses? A partir do momento que você não sai de casa, o delivery se tornou essencial. O delivery precisa de canais de telecomunicações para você fazer o pedido, você precisa ter pessoas entregando, mesmo aquelas pessoas que estão trabalhando, elas estão fazendo opções por uma mobilidade individual. Então, a sustentabilidade que sempre fala, né, do transporte público, coletivo, etc., como que a gente vai repensar no DC, né? Porque a maior parte das pessoas está com medo, o pessoal está comprando motocicleta, está comprando bicicleta, patinete, ninguém quer ir de transporte público, né? Então, esse também é um novo comportamento que a cidade começa a ofertar. E um outro aspecto que é totalmente ligado à cidade e a pandemia também trouxe foi o seguinte: a questão da solidariedade. A questão social, as pessoas antes, no dia a dia, corriam tanto que elas não se apercebiam do que estava acontecendo na cidade, e a questão social veio muito à tona. E nisso despertou o movimento de solidariedade, porque percebeu-se que muita gente não tem acesso à saúde, não tem acesso à alimentação, não tem acesso à energia, não tem acesso à água. Então, aquela simples frase, né, de como combater o coronavírus lavando as mãos não é tangível para uma boa parte da população das cidades. Então, isso ficou muito evidente de que a gente está no Brasil, onde existem discrepâncias muito grandes e que isso precisa ser combatido através de uma visão de planejamento estratégico, porque o que é uma cidade inteligente? Uma cidade inteligente é quando você utiliza a tecnologia a favor, no benefício das pessoas, né? Você tem que tangibilizar isso para o benefício. E isso tem que estar em todos os planejamentos, porque a cidade vai ter que ser mais resiliente, no sentido de não ter desde alagamentos, etc. Mas, ao mesmo tempo, você tem que prevenir possíveis movimentos para futuras pandemias. O que você vê? Saneamento básico, né? Então, na hora que você vai desenhar o planejamento de uma cidade, aonde está o nosso saneamento básico? Aonde está o tratamento dos nossos resíduos? Como é que você leva efetivamente a energia até a casa das pessoas? Qual é o papel de uma prefeitura em relação... Será que não deveria levar, por exemplo, o Wi-Fi para comunidades mais pobres e gratuito, né? Porque você... Não adianta chegar e falar assim, vamos ter homeschool a partir de hoje. Pô, a pessoa não tem nem rede ali, não tem acesso a uma rede. Então, essas pressões de mudanças, elas foram surgindo de uma forma muito forte e, ao mesmo tempo, para o lado da sustentabilidade, também a gente viu coisas muito positivas. Viu que realmente a economia criativa, né, como o brasileiro é muito criativo, a economia criativa nasceu muito forte. As pessoas começaram a pessoa que perdeu o emprego começou a costurar a máscara, porque aí o outro que não perdeu o emprego pegou a moto e foi fazer delivery, aí resolveu vender salgado, doce. Então, o empreendedorismo nasceu através de correntes, né, de um exemplo de economia colaborativa e também, olhando a sustentabilidade, o fortalecimento da produção local, porque o fortalecimento da produção local vai gerar renda, vai gerar emprego, né? E se a gente for olhar a quantidade de pessoas que ficaram desempregadas, que chegou aí num patamar de 12 milhões de pessoas, a gente precisa estabelecer regras de modelos colaborativos, incentivos, para que nas cidades inteligentes elas possam ser aproveitadas.
né? Aí vem a inteligência das tecnologias, de saber onde estão essas pessoas, como achar essas pessoas, como fazer com que essas pessoas tenham acesso, como é que se usa uma tecnologia, como é que você proporciona o bem-estar para uma pessoa a partir dessas tecnologias que estão sendo colocadas em cidades. Então, se a gente pensar muito em sustentabilidade, a gente tem que olhar o seguinte, né? Essa questão de acesso é fundamental. A gente viu que planejar uma cidade está aí a inteligência. Então, olhar a questão de saúde, olhar a questão da educação, olhar a questão de acesso a serviços básicos de água, energia, tratamento de resíduos e tudo mais, elas são fundamentais para que a gente possa, entre aspas, carimbar uma cidade como inteligente, porque a gente não pode dizer que a cidade é inteligente só tendo tecnologias, se ela não estiver beneficiando o que é o fim, que é a sociedade como um todo. Então, sim, paro por aqui para a gente poder dar continuidade às conversas aí, Janete. Exatamente. Isso é até assim um tema que dentro, né, do grupo aqui Mulheres do Brasil, a gente tem até um grupo de trabalho olhando exatamente esse lado da conectividade, principalmente para o lado para a saúde, né, que é digamos aí a grande dor do momento. Mas a gente sabe que assim não é só a saúde, é no fundo a consequência de vários outros problemas, né? Que ele nasce exatamente na educação. E aí nós temos um gap, né, que a gente precisa descobrir o caminho para, primeiro, fazer uma educação melhor para as crianças, enfim, para quem está nessa fase, né, do aprendizado. Mas nós precisamos descobrir um caminho de fazer o letramento digital das pessoas adultas. Porque tem muitas pessoas, assim, uma coisa que eu tive a oportunidade de participar, assim, eu dou aulas, né, para a universidade, então, assim, eu dou aulas na pós-graduação do SENAC, e alguns professores da pós-graduação simplesmente não sabiam como utilizar uma ferramenta de colaboração como Zoom, Teams, não sabia. Então, assim, você tem pessoas com nível, né, um mestre, um doutor em determinado assunto, mas que ele era avesso à tecnologia, ele não usava essas ferramentas, ele não tinha essa necessidade. E você tem também, que a gente vê todos os dias, ó, pais e mães praticamente analfabetos, tendo que apoiar o filho na escola online. Como que ele faz isso? Né? Assim, ele mal sabe escrever o nome dele e responder um sim ou não no WhatsApp. É tudo que ele sabe. E agora ele tem que entrar no Classroom, baixar um arquivo. Como que ele vai fazer isso para apoiar o filho, para que o filho não fique defasado? Então, assim, o planejamento aí, digamos, da sustentabilidade até da própria sociedade, né? Nós precisamos, urgente, agora, arrumar um jeito de fazer essas pessoas aprenderem a usar essas ferramentas. Jogo a peteca para vocês. Quem tem ideia? Karen, por favor, comece. Eu ia até pegar um gancho aqui que eu acho super importante reforçar da fala da Linda, né? Que no fundo, né, a origem do nosso problema, e quando a gente fala em cidades inteligentes, né, a gente vive num país que tradicionalmente nunca se preocupou com planejamento urbano, né? As cidades cresceram de uma forma super desordenada, aí a gente tem as exceções, né? Por exemplo, Curitiba, né, que claro que tem várias, né? Mas que a gente conhece melhor, Brasília, Curitiba, enfim, né? Mas, em geral, a expansão dessas cidades não seguiu uma lógica de planejamento em que a infraestrutura seguiu, a mobilidade seguiu junto, né? Então, a origem de tudo isso está na ausência do planejamento como um instrumento de gestão dessas cidades, né? E que cada vez mais fica muito visível, né? Que o que a gente precisa buscar é o equilíbrio, né? E no fundo ontem eu vi uma propaganda, nem me lembro do que era, mas falava assim, né, é o momento do E, a da Natura. É o momento do E e não do OU,
né? E, no fundo, quando a gente fala aqui de cidade inteligente, sustentável e de todas as políticas públicas, não existe mais espaço, de fato, para a gente ter trade-offs, né? Não é uma coisa ou outra, né? A gente tem que tratar isso como um sistema, de fato, integrado, né? E que a gente consiga fazer com que tudo evolua em conjunto para que a gente garanta a sustentabilidade. A sustentabilidade é isso, né? É a gente pensar e olhar no longo prazo, né? Que é o que a gente precisa buscar. E, no fundo, aqui a gente sempre olha no curto prazo, né? Todas as nossas ações, quando envolvem políticas públicas em geral, elas estão muito associadas aos mandatos e aos governos. Então, ninguém está preocupado em saber se eu estou construindo a melhor cidade ou o melhor país, né? Eu não sei se vocês lembram, né? A gente teve alguns anos atrás, na época do governo Fernando Henrique, um estudo que foi fantástico, né? Que se chamava Estudo dos Eixos, né? De Desenvolvimento. E que olhava exatamente o país como um todo e dizia assim, puxa, o que está faltando de ligação, de elos de transporte para chegar e conseguir que a economia, né, que a produção seja escoada devidamente, enfim. Então, essas ações mais macro, que extrapolassem esses períodos de governo e que não precisasse ter essa visibilidade do que, puxa, eu preciso fazer isso porque isso eu consigo mostrar em 4 anos e aí eu consigo me reeleger, né? Então, enquanto a gente não tiver essa maturidade também dentro do nosso país, e que se a gente, como cidadãos, também não cobrar esse tipo de postura, a gente não vai conseguir mudar isso, né? A gente não consegue quebrar esse ciclo vicioso dessa atuação sempre focada só num curtíssimo prazo, né? E a cidade exige que a gente pense no longo prazo, né? Então, acho que isso não podia deixar, né? Eu acho que não existe trade-offs mais nesse contexto, né? A gente tem que viver nessa geração do E mesmo. Então, é a sustentabilidade junto com o desenvolvimento, com a inovação, com a tecnologia, mas aqui é o que a gente tem trazido, né? A base de todo o problema que a gente tem aqui, de fato, é a educação, né? E esse grande desafio que a gente acabou de falar, que é da conectividade, do acesso, né, a internet. Agora a gente se viu até, a gente, né, nesse contexto de pandemia, em que todo mundo foi para suas casas e as grandes bandas das empresas ficaram livres, e a gente aqui com uma série de problemas em casa, mesmo tendo teoricamente um bom plano de internet, com ela caindo toda hora, falhando, né, enfim. Então, a gente está se deparando com essa dificuldade já por uma falta, porque a nossa infraestrutura não estava esperando passar por isso, né? Não estava preparada para isso, e quem dirá quem nem tinha acesso, né? E eu li também, a semana passada, um artigo super interessante, não sei se tiveram a oportunidade, da presidente do Educa Brasil, né? Dizendo o seguinte, o Brasil vai pagar muito caro por ter aberto os bares antes das escolas, né? Porque, no fundo, a gente que tem os nossos filhos, um privilégio de estarem nas escolas particulares, né? Os meus não ficaram 2 semanas sem ter aula ao vivo, né? Foi o tempo da escola se organizar para disponibilizar uma plataforma, os professores enfrentando seus desafios, como a Janete disse, porque não sabiam exatamente como lidar com aquilo, mas a coisa fluiu, né? E as crianças que dependem, né, do ensino público, que já demorou muito para conseguir, de alguma maneira, viabilizar a disponibilização desse material, enfim. E as crianças tendo, muitas vezes, numa casa com 5, 6 crianças, dividirem um celular, então ao longo do dia eles tinham que ir acessando conforme dava tempo, conforme tinha disponibilidade, quando a mãe voltava do trabalho, porque é o único celular que tem na família. Então, de fato, é uma dificuldade muito grande que a gente enfrenta, né? E aí que requer, de novo, né, uma política, né, pública forte para que a gente consiga garantir o que é o básico, né? E a gente não está conseguindo garantir isso para a nossa população, né? Que é uma saúde de qualidade e uma educação de qualidade que também conseguiria promover a transformação do nosso país, né? A gente tem vários exemplos no mundo de países que eram iguais ao Brasil, ou talvez um pouco piores, e que o investimento feliz que eles fizeram em um dado momento foi na educação da população, e a gente vê a transformação pela qual esses países passaram, e o Brasil ainda continua, infelizmente, com tantas riquezas, com tanto potencial que a gente tem, enfrentando uma situação como essa, né? É uma solução que realmente é difícil, e aí a gente volta, né, Janete, de novo para a questão da tecnologia, dos dados, em pensar que a gente disponibilizou um recurso para ajudar as pessoas, né, nesse momento de pandemia, sem emprego, a conseguirem comer,
mas que nem isso a gente conseguiu fazer direito, porque a gente também sabe que teve, até na nossa empresa, né, os nossos funcionários que eventualmente entraram em algum programa e tal, pô, recebemos 2 vezes, né? Ou pessoas que nem existiam mais, ou que, enfim, a gente sabe como é que essas coisas acontecem. Tem a corrupção, mas tem um problema intrínseco também de bases de dados desatualizadas, enfim, e que a gente não consegue vencer toda essa situação. E é dinheiro que vai para o ralo, né? Esse que é o ponto. Então, é muito recurso que é gerado e que a gente não consegue investir devidamente onde a gente deve para que a gente consiga fazer com que o país cresça, né? Eu não tenho, infelizmente, Janete, a solução de como é que a gente consegue disponibilizar essa conectividade, pelo menos num curto prazo, que era o que a gente precisava nesse momento, né? Não sei se a Linda, aí, sempre tão inspiradora para a gente, consegue trazer alguma solução. Não, essa resposta, Karen, é aquela coisa, né? Quem puder dar é a resposta de 1 milhão de dólares, né? E eu concordo muito com você em relação a essa questão do planejamento. E uma das coisas que eu fico pensando quando a gente fala em conceito de cidades inteligentes, nós estamos falando sempre de investir nas questões de Big Data, né? Na hora que a gente vai ter lá as bases de informação, IA, Machine Learning, etc., é pegar o dado, a informação e transformar em conhecimento. E aí sim, esse conhecimento ser aplicado nos mais diferentes pontos da cidade. Então, na hora que... vamos pegar o exemplo do que aconteceu com essa questão da pandemia e o pessoal foi dar o auxílio, né, para as pessoas. Descobriu-se que no Brasil existiam 35 milhões de pessoas da noite para o dia que nem estavam registradas e cadastradas em nenhum lugar. Aí a Caixa Econômica Federal, coitada, ela sofreu, porque assim, de repente, formou-se por... É o que a Janete falou, as pessoas não sabem mexer na tecnologia, não adianta você falar, baixa o aplicativo, se cadastra, etc. Ele não tem acesso, não tem o smart, quando ele tem, ele não sabe utilizar, e aquilo ali virou um caos. Só que isso tem que nos trazer um grande aprendizado, porque a questão de você utilizar essas informações e começar a investir, a gente tem que começar a investir em criar esses dados, essas informações, de forma que, numa pandemia como essa, os sistemas de planejamento vão identificar quais são os locais, por exemplo, que está tendo maior concentração Vou pegar o exemplo do coronavírus. Onde está a concentração de surgimento do coronavírus? Aonde estão os hospitais que têm mais leitos vagos? Fazer a logística, inclusive, para o próprio usuário e falar, olha, você está doente, você sai da tua casa e vai lá para o hospital XYZ, que lá tem vaga. O hospital já começa a receber também informação de que há deslocamento de pessoas para lá. Então, trazer o dado para transformar num conhecimento e uma aplicação vai fazer com que haja uma mudança grande da sociedade também. E isso, se a gente for pensar na questão do letramento digital, hoje é difícil, mais difícil para um adulto ser letrado digitalmente do que uma criança. A criança, você perde 5 minutos com ela na frente do computador, no smartphone, ela resolve em 2 minutos tudo isso. Então, se começar a ter movimentos que possam, de alguma forma, identificar de novo a questão lá do acesso, vamos pegar uma prefeitura como São Paulo, ele precisa identificar aonde é necessário ele criar determinados acessos. Criou-se esses acessos e, por exemplo, cria-se uma unidade ali numa região mais carente, em que possa receber com todos os cuidados e ter uma pessoa até dedicada a olhar aquilo e ensinar. Talvez comece desde já a fazer uma transformação, mas a transformação educacional, ela demora gerações, né, gente? Ela não tem como fazer a transformação da noite para o dia. O exemplo é a Coreia, que demorou aí mais de 10 anos para começar a ter o surtimento do regime educacional ter sido alterado para período integral, né? E hoje eles colhem vários resultados disso. Na hora que você olha um país como a China, que tem 1,6 bi de habitantes e nenhum analfabeto,
você começa a entender por que a China está se tornando uma potência, né? Temos que identificar a forma como é levado, inclusive, se a gente olhar a Índia, né? A Índia também é um país que, quando eu estive lá, eu fiquei muito impressionada. A pobreza é gigantesca, mas a Índia, todas as crianças vão para a escola. Todas. Não tem criança, independente da sua condição social, elas vão para a escola. E esse índice de alfabetização faz com que as pessoas sejam educadas, e não é à toa que Calcutá se torna, né, a maior densidade de prêmio Nobel por metro quadrado, né? Porque você começa a ter pessoas extremamente inteligentes, especializadas. Por quê? Porque pegaram um dado, informação, transformou em conhecimento e consegue fazer uma aplicação. Então, o que eu acho que a gente precisa pensar nessa questão das cidades inteligentes é usar realmente, desde data mining, inteligência artificial, prover, né, informações no momento certo para que essa informação possa ser de fato aplicada. Porque hoje, em várias situações, a gente tem acesso a muita informação que, gente, não serve para nada, né? Então, você tem lá um monte de dados que, se você não tiver uma capacidade de fazer o cruzamento, uma visão analítica, você não consegue ter um resultado daquela inferência que você está querendo chegar. Então, o que vai acontecer com cada vez mais o desenvolvimento tecnológico é que tem uma parte, Janete, que assim, não tem como você ensinar tecnologia para os 7 bilhões de habitantes do planeta. Então, vai ter uma parte que entende disso e vai ter que prover de uma forma mais user-friendly, né? Pega lá o Apple da vida, que ele é mais intuitivo, né? E vai ter que fornecer dessa forma, as cidades vão ter que ser dessa forma. Então, na hora que você pega lá, hoje, você já tem cidades que você está dirigindo e você já recebe no seu aplicativo ou no carro para onde você está indo, e te diz, olha, se você for estacionar com o seu carro, ele te diz quais são os estacionamentos, onde tem vaga, quando custa, e quando você entra lá, você já recebe a informação do número da vaga, onde que você tem que estacionar, etc., debitado no seu cartão ou na sua conta corrente. Não existe interação humana, né? Você já tem um processo extremamente trabalhado, ou no caso, né, lá na China tem hoje restaurantes em que você senta na mesa, tem um QR Code na mesa, você põe um aplicativo lá, ele te traz o menu, você escolhe, já vai para a cozinha te traz o prato, aquele preço já foi debitado no seu cartão e não teve nenhuma interação, nem de garçom perguntando o que a senhora quer comer e tudo mais. Tem o lado negativo, né? Porque é sempre bom você falar, eu não conheço esse prato, como que é, tudo mais, né? Ainda mais quando você vai num país estranho. Mas, assim, num país que tem 1,6 bi de pessoas, não dá para você ficar um por um perguntando o que o senhor deseja comer, né? Então, eu acho que tem o que a gente precisa começar a avaliar e pensar, e se a gente pensar numa escala global, né, nas cidades, como é que as cidades também vão receber, né, imigrantes, como é que vão receber os refugiados, como é que vai ser feito em função de cidades que vão sofrer um estresse hídrico, né, no sentido de escassez de água, como é que esses movimentos populacionais vão acontecer a partir de informações de planejamentos entre cidades, que, para se realmente chamar de inteligente, já prevê que a cidade tal não pode mais receber pessoas porque não vai ter água, não vai ter condições de se habitar naquela cidade. E se não tem água, não vai ter eventualmente uma produção agrícola, então vai ter escassez de alimento, então vai ter que criar um outro sistema de abastecimento. Então, essa inteligência de cidades com a sustentabilidade, ela vai ser cada vez mais
numa maneira de uma visão holística, uma visão sistêmica das coisas, de forma que o risco sistêmico seja extremamente gerenciado e mitigado e conduzido através de informações com acuracidade técnica, né? Porque aí você tem que trazer isso para as bases de informações com qualidade e precisão de informações. Então, aí talvez a gente comece assim, dar o primeiro V0 de mudanças envolvendo educação e tudo mais, viu, Janete? Assim, mas não é a resposta. Assim, tudo começa com o primeiro passo. Esse é o fato. E, assim, eu aqui falando do ponto de vista, né, de dados, realmente, assim, hoje até o governo aqui brasileiro, ele tem informação gigantesca, preciosa, só que toda desconectada. Existem várias iniciativas isoladas, né? Assim, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem um plano do governo digital, né? O Ministério da Economia tem outro plano de automação, tudo isolado, eles não se falam, né? Aí passa 4 anos, muda o governo, aquele projeto lindo morre na gaveta. É isso que a gente, assim, como cidadãos, nós precisamos, né, acordar enfim, fazer valer, porque não é que não tenham iniciativas boas, existem várias, mas se elas não se falarem, de nada serve. E agora, digamos assim, ficou explícito essa necessidade. Ficou escancarado que não é uma pessoa, né, um ministério, um prefeito, um vereador que vai resolver, é o Brasil, é a sociedade. Assim, não adianta também aquela empurrar, a culpa é do governo. Não, a culpa é da sociedade. Todos nós, né, temos a nossa parcela e que todos nós temos que querer contribuir. Né? Assim, as pessoas quererem aprender, porque também não adianta você querer ensinar para quem não quer aprender. Então, assim, todos têm que ver que não é um luxo, é uma necessidade. Né? Todos nós precisamos dar esse passo em direção a se planejar melhor, a colaborar mais, para que seja viável, né, a nossa vida no planeta Terra. Você parece a sua cara? Não precisa, pode, tanto faz. Eu vou ficar Oi. Alguém entrou. Nós vamos abrir agora para perguntas. O Joaquim era uma pessoa que estava querendo fazer sua pergunta, né, Joaquim? Pode fazer. Tá mudo, Joaquim. O Joaquim está sem áudio. Joaquim, acho que teu microfone está fechado. Microfone. Pronto, abriu. Viu? Eu também preciso aprender muito no Zoom. Bom, prazer conhecer vocês. Eu já sou fã de carteirinha da Linda. O que eu sei, o que eu aprendi de sustentabilidade até hoje foi com a Linda. E agora aprendendo um pouquinho com Janete e com Karen. Muito obrigado pela oportunidade. É o seguinte, eu não tive a curiosidade, não tive tempo de ver o currículo de Karen e Janete, né? Mas vocês são da academia, vocês são... Não. Eu sou mista. Eu sou professora e cientista de dados. Então eu quero primeiro salientar o seguinte, não sei qual das mestras aí falaram, não surgiram 35 milhões de invisíveis. Isso é uma conta simples. O IBGE já determinou quantos brasileiros somos. Então, é uma conta muito simples. Quantos brasileiros somos, quantos estão ativos, quantos estão trabalhando, quantos estão no Bolsa Família. Então, me desculpe, isso era conhecido por todo mundo. Os 35 milhões não foram paridos na pandemia. Eu acho que a gente tem que encarar também essa realidade. Nós demos as costas para esses 35 milhões de pessoas. A questão é essa. E eu assumo a minha parte nessa culpa. Outra coisa que eu queria acrescentar é que eu não vejo a cidade inteligente ou a cidade sustentável em função da tecnologia.
eu acho que o conceito de cidade inteligente, cidade sustentável, é o que nós não estamos tendo hoje. Qual é a preocupação do povo brasileiro hoje? É estar vivo amanhã. Desculpa. Hoje eu vou ser sincero, eu vivo para estar vivo amanhã, porque, por enquanto, eu não peguei o coronavírus, mas eu vou pegar, em qualquer momento eu vou pegar. E aí eu quero estar dentro dos 80%. Então, eu acho que o conceito de cidade inteligente, a tecnologia, ela pode ajudar, mas o conceito é o mesmo. Você tem que viver bem nessa cidade. É isso que acontece. E, Linda, desculpe discordar, não tem nada de empreendedorismo eu pegar uma motocicleta e sair entregando comida. Isso já existia. O que aconteceu foi a necessidade. As pessoas não tinham para onde ir. Então, isso ficou mais claro. Entendeu? Então, eu acho que o conceito de cidade inteligente, que é, no meu ponto de vista, é o seguinte: ter vias de melhor acesso, menos perigosas para esses profissionais, entendeu? Independente da tecnologia. Entendeu? Eu acho que a gente está trazendo, e não acho também que a tecnologia vá mudar muita coisa. É uma questão de política social, uma questão de política econômica, porque, Karen, eu fui criado em Brasília, entendeu? Então, eu participei do projeto do Anísio Teixeira de educação. Eu fui da Escola Classe 308, eu fui da Escola Parque. Então, convivi com Paulo Freire, com Darcy Ribeiro, né? Então, eu sei o que você fala é verdadeiro, porque eu vivi isso. Eu vim de escolas públicas, né? E com o evento da ditadura que a coisa degringolou. Então, o projeto de Aloysio Teixeira, acho que vocês já entenderam, Brasília, você tinha projetos pilotos de educação. E eu fui fruto disso. Eu vivi disso, né? E Brasília não é uma cidade planejada mais. Brasília tem bolsões de pobrezas extremos aqui, né? Como Curitiba também tem. Então, eu acho que o trabalho de vocês, e eu respeito muito, é o seguinte: o conceito de cidade inteligente está independente das ferramentas. A gente tem que ter a consciência do que a gente tem. As ferramentas podem melhorar isso, né? Por exemplo, por que hoje é eminente o SUS? Simplesmente que nós, classe média, vimos que o plano de saúde que a gente paga não segura a pandemia. A gente tem que ir para o SUS. É essa a colocação que eu tenho. Então, eu acho que a gente tem que encarar a realidade. Concordo com Janete, a gente tem que somar esforços, cada um tentar fazer uma parte. Eu acho que vocês estão fazendo a de vocês, entendeu? É árduo o trabalho de vocês e eu respeito muito. Eu estou um pouco fora do mercado, mas é isso. Eu acho que as necessidades existem. Por exemplo, o SUS é perfeito, só que ninguém nunca investia no SUS, porque o SUS era da população pobre. Só que agora não adianta eu ter um plano top, eu tenho que ir para o SUS. Joaquim, é isso que eu penso. Deixa eu só te colocar uma coisa. Bem, primeiro, prazer te rever, né? Mesmo que virtualmente, né? Depois de tanto tempo aí que a gente... Mas você mora no meu coração. Trabalhamos. O Joaquim é colega antigo desde a época do Banco Real, gente. E assim, só um ponto, né? Colocando uma ponderação. Quando a gente fala de cidades inteligentes e tecnologia, a tecnologia não se resume só a uma tecnologia digital e infraestrutura. Você tem tecnologia social, você tem a tecnologia em relação à mudança da forma como você está fazendo a modelagem de negócios, né? E isso tudo é a chamada tecnologia. Tem uma parte que é tecnologia hard aí, que você tem que ter computador, todas aquelas coisas, mas quando a gente fala de uma cidade inteligente e tecnologias, você abrange isso tudo. No começo, acho que você não estava no começo, quando a gente falou... Eu peço desculpa, então, mas isso foi esclarecedor.
Porque a gente falou muito das mudanças do comportamento na questão das cidades, elas estarem se reinventando e a tecnologia tem que ser utilizada para servir à sociedade, né? A formatação da base tecnológica de uma cidade dita inteligente, ela é um conjunto não só de políticas públicas, bases tecnológicas, os incentivos sociais, né? Então, você tem uma série de itens. Lógico que você tem que entender, lá no começo a gente falou justamente das desigualdades sociais que afetaram, né? Eu até brinquei aqui, Joaquim, falando das cidades inteligentes AC e DC. Antes do coronavírus e durante o coronavírus. Então, eu cheguei com 10 minutos de atraso, peço desculpa, mas eu comungo com vocês. Agora, eu não sei a abrangência. Eu acho que tem que envolver a academia nessa história também, sabia? Sim. A Janete tem lá no grupo de mulheres, pessoas da academia lá. Sim. Eu só para acho que era importante, Joaquim, só reforçando, de fato, no começo, né, a gente está completamente de acordo, certamente a tecnologia, ela é sempre uma viabilizadora, ela é uma ferramenta, mas ela não é ela é um meio, né? Ela não é um fim. Né? Quando eu comecei a falar sobre a questão da cidade, do que é uma cidade inteligente e sustentável, né? A gente fala exatamente em todas as dimensões, né? Porque sustentabilidade não é só meio ambiente, né? Ela tem a componente social, a gente precisa ter uma cidade acessível, uma cidade inclusiva, uma cidade justa, uma cidade segura e uma cidade que cuide, obviamente, dos seus recursos naturais, com uma gestão adequada de água, de energia, né? Com a educação, que as pessoas tenham meios para desenvolver o seu trabalho, enfim, então é um sistema que tem que funcionar em conjunto, né? Só para me apresentar, se eu puder muito rapidamente, né? Eu sou diretora-presidente da divisão de meio ambiente da Arcades no Brasil. A Arcades é uma empresa de origem holandesa, né? A gente está presente em mais de 70 países no mundo, né? E desenvolvendo projetos na área de água, de meio ambiente, de cidades inteligentes, né? De infraestrutura em geral. E o nosso propósito como empresa, de fato, é a melhoria da qualidade de vida onde a gente atua. Então, a questão do impacto social para a gente, ele é muito importante, né? Então, acho que é importante só deixar claro isso, de fato, a nossa preocupação ela é muito mais ampla e a gente adotou aí, claro, o tema da plataforma e da inteligência, porque ela é também uma viabilizadora de a gente conseguir, otimizando a utilização dos recursos, via a utilização de ferramentas e plataformas. A gente tem um projeto nos Estados Unidos fantástico, por exemplo, de gestão de rede de água na cidade, né? Aqui no Brasil, a gente faz a gestão de um programa super bonito, que é para redução de perdas, né? Porque é um absurdo que a cidade de São Paulo tem um nível de perda de água, porque a gente não tem uma infraestrutura inteligente que faz com que, literalmente, a água esteja escorrendo pelo ralo, né? Então, no fundo, você associando a inteligência e a tecnologia a tudo isso, a gente consegue fazer uma melhor gestão, a gente consegue atender melhor a população, que, no fundo, é o principal usuário da cidade, né? A cidade tem que ser construída para as pessoas, né? E não o contrário. Então, desculpa, só para também complementar aí a resposta da Lídia. Parabéns. Não, e já vou atrás depois de saber um pouco mais do trabalho de vocês. Por favor, fico à disposição também se você quiser bater um papo. Bom, Joaquim. Vou aprendendo. Bom, falando aqui rapidamente de mim, né? Assim, como eu disse, eu sou professora no SENAC, para pós-graduação na área de Big Data e Analytics. Eu trabalhei com a Linda no tempo do Banco Nacional. Eu brinco que eu sempre trabalhei nessa área de tecnologia voltada à análise de dados, né, para os bancos ou nos bancos, porque eu também trabalhei em várias empresas de tecnologia, como a IBM, Unisys, enfim, várias outras. E atualmente eu tenho uma consultoria voltada para a área de inteligência artificial e analytics. E aí, assim, realmente, como elas colocaram, a tecnologia é o meio, ela não é o fim. E como a Linda colocou aqui, assim, a forma que os dados podem auxiliar nesses momentos de planejamento e de definição de onde investir, como investir, realmente é
digamos, a chave para apoiar essa integração de conhecimento. Né? Só que, assim, como eu coloquei aqui nos meus comentários, assim, o que a gente vê é ações muito boas, mas todas isoladas. Né? Assim, o próprio caso do SUS, dentro do SUS existe todo um planejamento incrível de digitalização e de otimização dos serviços. Eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto piloto, foi em Alagoas, isso na época em que estava tendo aqui a nossa epidemia interna de chikungunya, dengue, e a ideia naquela época, né, esse projeto piloto que eu participei, era que fosse possível você ter a informação online real time da pessoa que foi no posto na UBS fazer a sua consulta e detectou, ela está com chikungunya. Automaticamente o governo seria informado e disponibilizaria todo, digamos, medicamento, infraestrutura para aquela cidade, porque ali estava um foco, né, da epidemia. Se aquilo tivesse acontecido lá em 2016, quando eu fiz esse piloto, virasse realidade, o Brasil seria o único país do mundo a ter um controle online real-time da pandemia. Já pensou? Que lindo! Facilitaria muita coisa. Né? Exatamente. Assim, saber exatamente onde começou, quem se contaminou, planejar todo, digamos, a mobilidade, né, a disponibilização do recurso aí do auxílio emergencial. E assim, os 38 mil que surgiram, aquilo, eu lamento te confessar, mas o IBGE, ele, inclusive agora acho que ele vai ter problema pior, né? Porque assim, estava previsto para fazer o novo censo agora em 2020, foi adiado. O último foi em 2010. Os números que o IBGE tinha foram só estimativas. Então, pode ter muita gente que, assim, não tinha registro, né? Porque, infelizmente, o registro de nascimento ainda é um privilégio em várias cidades, porque não tem o cartório, não tem... Então, assim, podem existir muito mais do que 38 milhões de invisíveis. Muito mais. Então, assim, esse aspecto é, infelizmente, assim, de informação, de dado seguro, porque na área de dados, que é a minha área, assim, a gente tem o Big Data e o Right Data, né? Que assim, Big Data a gente tem de monte, mas dado certo, confiável, para que a gente possa tomar as decisões corretas, infelizmente, ainda não temos. É exatamente por conta uma pena, né, dessa falta de continuidade que a gente vê. E, assim, e não é privilégio do Brasil, não, viu? Eu já tive a oportunidade de trabalhar em outros países, né, nos Estados Unidos, e tem o mesmo problema. Assim, tem um monte de dado inútil, né, mas útil realmente são poucos. E, Joaquim, só complementando essa questão das cidades inteligentes, a Janete deu esse exemplo do piloto da dengue. Em Taiwan foi implementado um sistema online real-time em relação ao coronavírus. Então, esse modelo que você falou da dengue está acontecendo lá em Taiwan com o coronavírus. Então, o governo sabe exatamente onde mora, quantas pessoas, em que bairro, em que cidade, e aí ele já direciona esforços e recursos, ou até médicos redirecionados para determinadas localidades, em função do conhecimento, né, da informação transformada numa coisa chamada conhecimento. Então, o caso de Taiwan é impressionante, porque é um sistema em que ele é interligado, você tem que ter uma base de interligação, porque você imagina, é o hospital interligado, né, com os sistemas do governo, com a prefeitura, que identifica aquele RG, aquele CPF, né? Que aqui, hoje aqui nós estamos longe, e se a gente não consegue nem na região ali norte, principalmente, existem programas sociais de levar a criação do RG, né, do registro de nascimento, porque tem pessoas que têm 40, 50 anos que não tem nem registro de nascimento, RG, CPF, nada disso. Então, não é, quando você fala das pessoas, elas apareceram, porque elas estavam ali vivas, trabalhando, vivendo, não havia fisicamente um documento que alguém pudesse identificar através de um RG, um CPF. Então, é isso que está
o que chama a atenção ainda do nosso país é esse desequilíbrio, e que para chegar, por exemplo, numa modelagem como Taiwan, em que ele consegue, por exemplo, nos hospitais, ele consegue até, teve lá os tufões esses dias, furacões, etc., os sistemas de energia foram todos monitorados para não deixar faltar nos hospitais. E salvando vidas, né? Pois é, então é esse o contexto que a gente fala de transformar uma cidade inteligente e fazer a utilização para o bem daquele que mora naquela sociedade ali, naquele momento ali. E essa gestão, ela tem um conjunto de planejamento muito complexo, porque ela depende das iniciativas públicas, privadas, academia, a inteligência de técnicos, cientistas, empresários. É muita gente, não é um esforço simples transformar numa cidade inteligente, não. É bem complexo, né? Bom, pessoal, São 3 guerreiros. está quase terminando aqui o nosso tempo. Alguém mais tem perguntas? Tem alguém que colocou alguma coisa no chat. Carlos. Oi, tudo bem? Oi, Linda, tudo bem? Tudo bem, Joaquim? Prazer conhecer a Karen. O Carlos também foi da BN, gente. O pessoal da BN em peso. Foi. Prazer conhecer a Janete, a Karen também. Não, minha pergunta é a seguinte: há algum tempo eu tenho acompanhado um grupo que chama WeGov, através de uns movimentos, e eu acho que a solução de cidade inteligente tem que ser mesmo local. Começar de tudo que a gente, fantástico conversa que vocês tiveram, mas a gente tem que começar aqui no local. Então, até que ponto os processos de digitalização de alguns, estou vendo alguns movimentos isolados, Porto Alegre, acho que teve um movimento forte nessa área também. Vocês estão vendo isso nas cidades, começar a usar esse dado, por conta até da pandemia, né? Eles foram obrigados já deviam ter, mas foram obrigados a desenvolver mais. Eu acho que a gente tem que, inclusive, cobrar isso na campanha municipal, ver quem que tem mais, quem vai discutir isso com mais precisão, né? Então, um pouco para ver como que as cidades, as prefeituras, porque tem que começar pelo prefeito, tem que começar pela prefeitura, municipalidade, governo estadual, que até, inclusive, em termos econômicos, nem são até tão independentes assim, dependem muito do governo federal, né? Aí a Karen pode, né, Karen? Karen que trabalha mais aí com os municípios, você podia responder para o Carlos. Não, perfeito, Carlos. De fato, é uma iniciativa que ela tem que começar no local, quando a gente fala da gestão da cidade, né? Mas o que a gente vê, e aí trazendo um pouco da fala anterior da Janete, né, sobre o governo federal, no município acaba acontecendo a mesma coisa, né? Dentro das áreas existem sistemas, existem dados, né, que estão sendo gerados, mas que muitas vezes eles não conseguem trazer essa visão mais ampla da cidade como um organismo integrado, porque eles não conversam entre si, né? Então, acho que o grande desafio que a gente percebe no Brasil é exatamente a gente saber, primeiro, utilizar essa informação, né? Transformar este dado em informação. E o cruzamento desses dados, né? Porque às vezes você tem que ter a realidade do transporte junto com a habitação, junto com as regiões de trabalho, enfim, para que você consiga gerar projetos, né, mais inteligentes e que tragam essa eficiência para a cidade. E isso é que a gente acaba ainda tendo experiências muito restritas aqui no Brasil, né? Iniciativas são todos isolados ainda, né? Muito isolados. E ainda o grande problema, de fato, é essa plataforma que faça essa integração e que traga essa inteligência para a gestão. A gente tem que cobrar isso nessa eleição agora também, ver quem que está com projetos. Assim, aqui em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, foram tomadas algumas iniciativas muito boas, foram criadas, né, criaram-se uma plataforma, uma base de dados com informações das operadoras de celular para exatamente acompanhar e monitorar o cidadão, né, que tenha ligado para o SUS falando que está com sintoma, e aí se comprovou que ele realmente está com a Covid, começa a ser monitorado onde ele passou, enfim. Foi criado um sisteminha muito inteligente. Mas, assim, a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo já não tem. Você vê como fica. E aí a esfera federal também não. E esse é um problema, até assim, olhando só o pedacinho da saúde,
a grande entrave, né, para você ter até o que travou lá atrás, assim, de nós sermos, antes de Taiwan, né, o primeiro país continental com sistema online real-time de prevenção à pandemia, a gente perdeu exatamente por isso, porque, assim, era uma iniciativa do governo federal, que um estado gostou da ideia, e um município aceitou ser piloto, e os outros não apostaram. Parou, morreu. Acho que alguém escreveu aí que tem que ser realmente iniciar-se nas cidades maiores. Eu acho que tem que começar agora, local. Se a costa está desorganizado lá em cima, vamos começar a organizar por aqui. Então, vamos assim, aproveitar as informações que a gente tem. Acho que a essas gente tem que cobrar briguinhas isso agora. operacionais é que tem sido, digamos, assim, saindo da esfera governamental. Quando você fala para empresas privadas, né, a gente encontra esse mesmo desafio quando você fala em agir, digamos, de forma preditiva, proativa. Porque, digamos assim, o ser humano, enfim, ele não gosta de compartilhar. Ele quer dizer, eu tive a ideia, eu fiz, eu melhorei. Mas se eu melhorar, eu tiver que pegar o dado da Linda, da Karen, não, aí não serve. Eu não quero. Eu não vou fazer. O outro é ruim. Tá bom, obrigado. E parabéns, Paulo. Bom, pessoal, espero que tenha sido bom para vocês aqui o bate-papo. A ideia é desmistificar, né, a tecnologia e a gente, de certa forma, digamos, o trabalhinho de formiguinha aí de fazer esse letramento digital, essa equalização de conhecimentos, e espero que vocês tenham conseguido aí aproveitar. Janete, eu quero agradecer a você e a Karen, viu? Muito obrigada, gente. E a todos que assistiram e acompanharam. Bom, pessoal, vamos tirar uma foto aí, mostrar o rosto de todo mundo. Para fechar aqui. Vamos lá, todos lindos. Todos sorrindo. 1, 2 e giz! Peraí. Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, até a próxima. Obrigada, Obrigada, Karen. Obrigada, Linda, Janete.